Este fato aconteceu em um sítio da minha tia, próximo à cidade de Maringá, no estado do Paraná. Era Natal de 2011 e sempre passamos as comemorações no sítio da minha tia, que fica no interior de Maringá. Entardeceu e estávamos prontos para a ceia. Os meus primos e eu estávamos no curral, que fica a uns 200 metros da casa. Enquanto conversávamos, ouvimos um tipo de grito. Ainda não sei distinguir se aquilo foi um grito ou um uivo. Só sei que no momento todos ficaram apavorados. E o meu primo mais velho, como sempre, queria colocar medo nos menores. Então, disse que poderia ser um lobisomem. Depois disso, rimos bastante e fomos comer. Quando era por volta de 1 da manhã, estávamos na área da casa quando de novo ouvimos o grito. A minha tia ficou desesperada e disse: "Pelo amor de Deus, todos vocês vão para dentro de casa agora." Todos nós ficamos sem reação e fomos. Passado um tempo, estávamos já tranquilos dentro de casa e ficamos lá até as 4 horas da manhã. Então, os meus primos e eu combinamos de dormir no sítio, para no dia seguinte investigarmos o que havia acontecido. Todos nós estávamos com muito medo, porém concordamos. No dia seguinte, quando já eram 4 horas da tarde, a minha tia chega com a notícia de que uma vaca do vizinho havia sido dilacerada. Ficamos inconformados, imaginando que animal seria capaz de dilacerar uma vaca. Com muito medo, decidimos não investigar. E quando era por volta de 7 horas da noite, o meu tio, eu e mais 2 primos meus ordenhávamos as vacas. E quando no fundo do pasto, vimos algo brigar com os cachorros. No mesmo instante, o meu tio liga a luz do local. E neste momento, só vimos a cabeça do bicho virar para nós e sair correndo em nossa direção. Só sei que corremos feito loucos. O animal corria muito rápido. Algo bem sobrenatural. Era muito rápido mesmo. E como a casa ficava a cerca de 1 quilômetro do local onde estávamos, seria mais prático nos trancarmos em uma caminhonete que estava meio abandonada ali perto. Entramos rapidamente e o animal atrás de nós, até que tudo ficou quieto. E foi aí que algo pulou fortemente atrás do veículo. Olhei muito pouco e só vi uma criatura forte, preta e de cabeça baixa. O meu tio colocou a mão na minha cabeça e a abaixou. E continuou olhando. E quando a cabeça do bicho se levantou, só vi uma lágrima sair do olho do meu tio, com um ar de desespero. Depois de um tempo, o bicho desapareceu. Então, decidimos correr para casa, pois a caminhonete estava sem motor. Estávamos correndo, quando novamente o animal surgiu do mato e nos acompanhou ferozmente. Ao entrarmos na casa, batemos a porta em seguida, e daí só ouvimos rosnados. A porta começou a tremer e ser arranhada. Quando tudo se acalmou, abrimos a porta e vimos baba e sangue. Porém, um sangue com a aparência de podre ou seco, e muitos arranhões do lado de fora da porta. Depois disso, não tenho dúvidas de que lobisomens existem. O medo e o desespero que eu passei foi inexplicável.
nunca mais voltei àquele sítio. Os meus tios se mudaram em janeiro e a história ficou somente em nossa família. Até hoje, o sítio está abandonado. Boa noite. Este fato é verídico e aconteceu na minha linda cidade de Curitiba, no ano de 2006. Corria esse ano logo no seu início. Era o início da quaresma daquele ano. Não me lembro exatamente o dia, porém tive um sonho um pouco perturbador. De terça para quarta-feira da quaresma, acordei com um pensamento pesado e muito sonolento. Parecia que a minha mente estava escura e que havia algo de ruim por dentro de mim. Eu não estava bem comigo mesmo. Enfim, saí da cama, tomei banho, café e saí de casa rumo ao meu trabalho. No caminho, como em um filme, em cenas de flash, eu fui lentamente lembrando do sonho da noite anterior. Sonhei que estava dentro de um cemitério, discutindo com a minha esposa a respeito de médicos e enfermeiros. Uma discussão um tanto séria. E ao final do sonho, eu acabei concordando com ela que se ela quisesse ficar dentro do cemitério, eu faria companhia a ela. Em uma outra lembrança do sonho, eu já estava dentro de um grande mausoléu, de cócoras, encostado na parede e de cabeça baixa. E foi quando eu olhei para a minha frente e vi diante dos meus olhos algo ou alguém de pé, vestido com uma túnica preta. E a sua altura era de mais ou menos uns 3 metros. E somente ficava à mostra a sua fisionomia branca, a qual me lembrava uma caveira. Só que esta caveira possuía olhos, porém os seus olhos estavam bem abertos e vivos com um verde cintilante, ora vermelho, ora verde. E a túnica cobria todo aquele ser, ficando somente a cabeça branca de fora. E nem mesmo seus pés eram visíveis. Outro detalhe interessante era de que aquele ser agia como se eu não estivesse ali. Não deu a menor importância para mim. Logo, entendi que o negócio não era comigo. Em outra parte do sonho, vi nitidamente a criatura principal juntamente com mais 4 comparsas. Só que os 4 eram de tamanho menor, porém vestidos identicamente à criatura maior, patrulhando o cemitério, ou seja, os seus domínios. E era como se a criatura maior estivesse escoltada pelos 4 de tamanho menor. Após isso, acordei. E foi aí que o pesadelo começou. Quando cheguei no prédio em que trabalho, o mesmo me parecia mais escuro que o habitual. As luzes do térreo também me pareceram estar da mesma cor do prédio. E as do elevador também. O ar começou a ficar pesado, e eu já sentia dificuldade em respirar. Quando cheguei no 17º andar e entrei na minha sala, me deram a trágica notícia. O meu superior imediato havia sido morto naquela mesma noite do meu sonho, com diversas facadas no pescoço, morrendo instantaneamente. Depois da notícia, tudo pareceu voltar ao normal. Aquele mal-estar, o peso do ar, o sentimento ruim
e as nuvens escuras começaram a dissiparem. Bem, não vou dar maiores detalhes e nem nomes de pessoas, pois na época este fato foi muito comentado em Curitiba. Hoje fico pensando que sonho foi aquele e que criatura era aquela. Será que era a morte? Boa noite.